A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 122, versículo 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que verso maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqueles que têm prazer em estar na casa do Senhor, sente grande alegria quando ouve, vamos à casa do Senhor. Eu quero falar no dia de hoje sobre 10 casas no Antigo Testamento. Há muito mais casas, mas eu quero mencionar 10 casas no Antigo Testamento. A primeira casa que encontramos aqui é a casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Qual alegria deve haver no nosso coração de estar na casa do Senhor. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 17, versículo de número 23. Gênesis 17, verso 23, lemos assim: Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão. Olha só, nós temos a casa do Senhor e temos a casa de Abraão. E aqui fala do pacto da circuncisão, e circuncidou a carne do seu propício, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Naquele mesmo dia, Abraão não tardou em obedecer a Deus. Deus falou e ele logo cumpriu. A casa do Senhor, a casa de Abraão. Vamos a Gênesis, capítulo de número 28, versículo 17. Gênesis 28, verso 17, nos conta do sonho que Jacó teve. E disse Jacó, e temeu e disse, quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Olha só, porta dos céus, casa de Deus. Já vimos 3 casas aqui: a casa do Senhor, a casa de Abraão, a casa de Deus. Vamos ao Salmo de número 98, versículo de número 3, livro dos Salmos, 98, verso 3. Aqui nós vamos encontrar outra casa importante, a casa de Israel. Salmo 98, verso 3 diz assim: Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Olha aí, já vimos 4 casas: a casa do Senhor, a casa de Abraão, a casa de Deus e a casa de Israel. Ainda no livro dos Salmos, que é muito rico em falar em casas, Salmo de número 114, versículo 1, quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo bárbaro. Aqui, em vez de ser chamado casa de Israel, casa de Jacó. Então nós temos a casa do Senhor, que é motivo de alegria, a casa de Abraão, a casa de Deus e a porta dos céus, a casa de Israel e a casa de Jacó, conforme o Salmo 114, verso 1. Vamos agora ao livro de 2 Samuel, capítulo de número 2, versículo 7. 2 Samuel 2:7,
Lemos assim: esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá me ungiram a mim rei sobre si. Os da casa de Judá me ungiram a mim rei sobre si. Aqui fala de Davi, que era da casa de Judá, casa do Senhor, casa de Abraão, casa de Deus, casa de Israel, casa de Jacó, casa de Judá. Vamos a 2 Crônicas, capítulo de número 10, livro de Crônicas, 2 Crônicas 10, versículo de número 19. Lemos em 2 Crônicas 10, 19. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi, até ao dia de hoje, a casa de Davi. Casa do Senhor, casa de Abraão, a casa de Deus, a casa de Israel, a casa de Jacó, a casa de Judá, a casa de Davi. Já vimos aqui 7 casas. Vamos à casa de Arão, Salmo de número 115, versículo 10. Salmo 115, verso de número 10. Lemos assim no Salmo de número 115, versículo 10. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Salmo de número 135, versículo 20. Lemos: casa de Levi, bendizei ao Senhor, vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Aí, já vimos 9 casas. Casa do Senhor, casa de Abraão, casa de Deus, casa de Israel, casa de Jacó, casa de Judá, casa de Davi, casa de Arão, casa de Levi e, finalmente, para terminar, livro do profeta Isaías, capítulo 56, e há mais casas sim, mas vamos ficar com essa última. Isaías, capítulo 56, verso 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. A casa de Deus, acima de tudo, é casa de oração. Casa do Senhor, casa de Abraão, casa de Deus, casa de Israel, casa de Jacó, casa de Judá, casa de Davi, casa de Arão, a casa de Levi e a casa de oração. Que nós possamos ir à casa de Deus para orar e falar com Deus. Pastor, é só na casa de Deus? Não, em qualquer lugar você pode orar, mas principalmente na casa de oração, que é a casa de Deus. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu. Clique no menu, vai aparecer 233 pastas, com um total de mais 6.500 vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Amém.